ao esvaziamento da membresia e daqui a pouco volta. Isso é normal, porque tem um livro que fala sobre o desenvolvimento natural da igreja. Esse livro nós lemos no seminário com o pastor. Você pode procurar. O livro é Desenvolvimento Natural da Igreja. E quem dá esse desenvolvimento é a palavra de Deus. Não é o pastor homem, mas é o servo fiel, como o pastor Felipe pregou ontem. E é aquele servo que tem um olhar para caminhar com a igreja, como o pastor Daniel Conta também trouxe ontem para nós. Mas nós devemos ter o prazer, a alegria do anúncio da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, somente o versículo, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23. Já está no nosso data-show também. E a palavra nos diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos? Faço Tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Amém, né? Amém. Você começa a observar que Paulo, Paulo fala de início sobre a liberdade dos direitos que o apóstolo Paulo tinha para falar aos Coríntios. Ele fala dele e ele fala que ele se fez fraco para alcançar os fracos. Ele tudo sofreu com o apóstolo Paulo. Um exemplo fora do exemplo de Cristo, que é o maior exemplo que nós temos, o nosso Senhor Mestre, quando ele prega e ele faz lá em João, lavando os pés, se mostrando servo, e ele logo depois vai para a ceia. Jesus mostra que tudo ele fez, ele se entregou até o fim, ele deu até o fim a sua vida, por amor a nós, por amor à sua igreja. Como o pastor Daniel Conta disse e pregou ontem, ele já orava por nós, ele já nos via na eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele já conhecia, como no Salmo 139, que conhece o fio do teu cabelo, se você tem ou não, conhece a cor dos teus olhos, conhece a cor da sua pele. O Senhor já conhece todas as coisas. Esse Cristo é maravilhoso, esse Cristo que se doou até o fim, esse Cristo que foi no jardim de Getsêmani e, como o pastor Daniel Conta também pregou, suou gotas de sangue, orou ao Pai, porque seria muito pesado a carga, a dor do pecado meu e seu naquela cruz, e o abandono do Pai, porque nós sabemos que em Filipenses a palavra de Deus nos diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, se esvaziou. Aqui é nós, o esvaziamento, ele se tornou um de nós, para mostrar para mim e para você que é possível nele, em Jesus, nós sermos mais que vencedores. Paulo fala isso e é tremendo quando você pensa, mais que vencedor. Vencedor é bom, mas ser mais que vencedor é tremendamente bom. Saber que em João capítulo 14, Jesus diz que há uma morada celestial que o Senhor está preparando para mim e para você, é sinal que isso tudo terreno um dia passará e teremos algo glorioso, maravilhoso, algo tremendo. E Paulo revela isso quando ele fala: tudo faço, porque Paulo, ele enxergava que as coisas desse mundo são efêmeras, são passageiras, são coisas que um dia a gente ou vai olhar para trás e vai falar: passou, a minha criancice passou, a minha adolescência passou, o meu viver como adulto passou, agora chegou a minha idade plena e agora eu estou caminhando para a gloriosa mansão celestial. Jesus, ele é tremendo quando ele faz o lava
ele nos ensina a ser servos. E discípulos fazendo discípulos, nós temos que aprender a ser servos, a servir, uma vida de servidão, uma vida de se gastar, investindo sua vida no outro. E é por isso o prazer do Evangelho. Quando você tem prazer no Evangelho, e aí Paulo fala, faço, tudo faço, tudo faço. O que é que ele faz? Ele esvazia-se da própria vontade. Paulo abre mão das suas vontades. Paulo abre mão das suas fontes. Paulo abre mão daquilo que ele tinha de valoroso, mas reconhecendo de quem ele era, porque ele não se deixava ser enganado por qualquer. Ele não se deixava. Atos conta a história como Paulo, ele foi levado para ser levado chibatadas como Cristo, marca de Cristo, que ele tinha o corpo por ser açoitado e sendo um cidadão romano, porque ele tinha o valor de um homem também de cidadania romana, ao ser um judeu, podia andar por todos os lugares que ele era bem aceito. Mas a partir daquele momento, quando houve a conversão de Saulo para Paulo, ele começou a receber do próprio Cristo a ministração da palavra. E aí ele pôde entender o que é viver com o prazer do Evangelho, o prazer das boas novas.